Filosofia e catolicidade. Pílulas de sanidade para ouvir no trânsito. Leitura comentada de autores que tratam de temas filosóficos a partir da tradição católica. No episódio de hoje, de número 12, nós trataremos das seguintes questões. O que é ser um materialista, segundo Gustavo Corsão? Leitura do artigo Conversas Filosóficas. A matéria, afinal, o que é? Uma coisa sólida, com figura e extensão? Ou uma coisa indeterminada, beirando o não ser, que precisa de uma forma para dar a ela seus contornos exatos? Se ela é indeterminada, o que a ciência conhece quando diz conhecer algo da matéria? A forma? A própria matéria em seu sentido profundo? Aquilo que a qualifica como sua cor, sua extensão, sua figura? Conhecer uma rosa é conhecer seus átomos? É conhecer seu tamanho exato, número de pétalas e de espinhos? É isso a rosa? Seus números bem medidos? Ou é conhecer a forma da rosa, que nada tem de material? Gustavo Corsão tratará dessa e de outras questões no artigo Conversas Filosóficas, que foi publicado originalmente no Diário de Notícias, em 5 de novembro de 1961, e que ora se encontra publicado pela editora Permanência, numa edição de 2012, do livro Gustavo Corsão, Tomista. Daremos início, então, à leitura desse belíssimo artigo de Gustavo Corsão. Conversas filosóficas. Quando uma pessoa diz publicamente, ou com seus próprios botões, que é materialista, crê enunciar uma proposição muito clara, muito tranquila, embora controvertida pelos que creem nas coisas invisíveis. Diria até que um certo conforto acompanha tal declaração, mas seria um erro pensar que a tranquilidade e o bem-estar vêm da alegria intelectual. Vêm, ao contrário, de uma renúncia, de um bocejo da alma, de um estado de sonolência e de desistência, que não deixa de ser agradável. O materialista se define pela convicção de que só existem os seres físicos, corpóreos, que ocupam um lugar no espaço, que possuem certa massa e outras propriedades físico-químicas de que se ocupam os cientistas. O denominador comum de todos esses seres se chama matéria. Matéria é este livro, esta mesa, esta bola de vidro e tudo o mais que meu olhar capta no meu microcosmos. Variam as apresentações, os aspectos da mesma realidade fundamental, tranquila, robusta, chamada matéria. Mas será mesmo tranquilo, robusto, fundamental o conceito representado por este vocábulo? Para começo de conversa, lembraríamos o filósofo idealista inglês Berkeley, que teve a tranquila e robusta convicção de que não existe a matéria. E quando o Dr. Johnson, como bom inglês, refuta o filósofo na porta da igreja, batendo com a ponta da bengala na pedra, ouviria a resposta desconcertante se Berkeley estivesse presente. Berkeley não duvida da existência das qualidades sensíveis, entre as quais a dureza da pedra. Mas essas qualidades, para o idealista mais extremado que já existiu, são seres que existem como conhecidos, mas não são matéria. Matter itself is not sensible. Ou seja, a matéria ela mesma não é sensível. O leitor com pendores materialistas estará dizendo que Berkeley foi apenas um maluco que filosofou contra o bom senso e contra os fatos. Ora, o que é excitantemente divertido, meu caro leitor, é o fato de Berkeley se ter transviado justamente porque usou os critérios do empirismo, do mesmo empirismo que está na base de todo o materialismo. Encontram-se aí, na instância mais alta dada pelo conhecimento sensível, árbitro supremo das realidades, os dois pensamentos que pareciam inconciliáveis, mas a partir de tal critério comum, seguem caminhos diversos e chegam a oposições divertidas. O mundo do pensamento está cheio de lances assim, surpreendentemente cômicos, e quase sempre o mais maluco é justamente aquele que se sente mais tranquilamente assentado em suas robustas convicções. Na verdade, em torno da ideia de matéria, existem diversas posições
com que podíamos construir um gráfico sintético. No centro, a teoria aristotélico-tomista, pela qual a matéria é um princípio, um fator formador dos seres corpóreos, mas sem capacidade de existência separada e realmente inacessível aos sentidos, como diz Berkeley, mas nem por isso inexistente. De um lado, os materialistas, que dividiríamos em duas classes. Os materialistas, que são materialistas por afirmarem que é a matéria que determina e põe em ato o ser corpóreo, como pensavam Descartes e Locke, mas não negam o mundo separado dos espíritos. Do outro lado, os materialistas absolutos, como Lucrécio, Hobbes e os modernos pensadores surgidos da corrente cientificista e positivista. O chamado materialismo dialético de Marx e Engels se prende à mesma corrente e não difere essencialmente no que concerne à opção fundamental do espírito diante do ser. Note bem o leitor os diversos sentidos que são designados com o mesmo termo, aparentemente tranquilo e terra a terra. Tomemos um pedaço de cano de chumbo. Antes de continuar a leitura, apenas um parêntese explicativo. O que Corsão está propondo nesse parágrafo que nós lemos até o presente momento é um longo olhar pela história da filosofia para mostrar que o conceito de matéria, que aparentemente, do ponto de vista do nosso senso comum, é algo tão trivial, tão comum, tão básico, e que tem uma solidez, eventualmente uma outra forma, por exemplo, um cubo de gelo que tem a solidez e que em outra forma, como a água líquida, não tem a mesma solidez, mas nós reconhecemos ali uma figura, uma extensão, é algo dado com essa evidência. Isso que nos parece muito claro do ponto de vista do senso comum é precisamente o que Gustavo Corsão está problematizando. Então, ele propõe que nós teríamos, digamos, três posições ou três conjuntos de posições básicas. No centro estaria essa posição aristotélico-tomista, que é a posição que Corsão adota, segundo a qual a matéria, como nós já vimos em outro episódio intitulado A Matéria Essa Desconhecida, na leitura e comentário desse artigo, um dos primeiros episódios, a matéria, então, voltando ao ponto, ela é uma pura indeterminação. E aquilo que constitui os corpos, que faz que a matéria seja um corpo, por exemplo, uma mesa, ou uma maçã, ou uma pessoa, João, Maria, Marcelo, é exatamente a junção, a conjunção entre duas instâncias ou dois tipos de causa, para usar o vocabulário aristotélico. De um lado, a matéria como pura indeterminação, e de outro, a forma, que seria aquilo que determina essa matéria, e da junção das duas coisas nós temos os corpos, a maçã, a mesa, o copo, fulano de tal, etc. Essa é a chamada famosa doutrina do ilemorfismo, que é o resultado da união de duas palavras gregas, ilê, que é matéria, e morfê, que é forma. A ideia central, portanto, é a de que a matéria, o tema do artigo, é uma pura indeterminação e que só se constitui como corpo quando nela se acopla uma forma. E é a partir daí que ele vai tratar agora do exemplo do chumbo. Isso no centro desse gráfico que ele propôs. De outro lado, nós temos autores como Descartes, no exemplo que ele deu no artigo, e Locke também, que dizem que a matéria é essa pura extensão. Mas isso não exclui, por outro lado, a existência de coisas não materiais, como, por exemplo, Deus, como, por exemplo, a mente. E, de outro lado, Corsão coloca autores que seriam materialistas num sentido ainda mais grosseiro, que teriam início com Demócrito e Leucipo, ele não cita aqui, mas ele cita um outro autor, que é Lucrécio, que recupera as teses materialistas desses pré-socráticos e coloca também nesse rol Hobbes. Talvez nós pudéssemos colocar nesse rol Spinoza, não tenho certeza, porque ele tem um conceito de mente que não é material, mas não vamos entrar nessa querela.
E esses, sim, teriam uma concepção de matéria num sentido mais grosseiro. Isto é, tudo seria matéria e não haveria nenhuma instância de virtualidade, mesmo a alma seria material de uma materialidade mais sutil. Então nós teríamos essas três concepções ou esses três conjuntos de concepção do que seja a matéria, melhor dizendo. Portanto, aquilo que num primeiro momento parecia muito evidente, algo formado por uma extensão, por uma figura, eventualmente com certa solidez, de repente se transforma, e Corsão, por essa pincelada panorâmica pela história da filosofia, mostra isso, de repente se transforma em um problema filosófico. Continuando a leitura, tomemos um pedaço de cano de chumbo. É um ser corpóreo. Diante dele, Aristóteles inaugura a teoria do ilemorfismo, dizendo que todos os seres corpóreos são compostos de matéria e forma. Matéria é aquilo de que a coisa é feita, mas como princípio potencial, indeterminado, beirando o não ser. Forma é o princípio determinador ou atualizador, isto é, que transforma a pura potência, que é a matéria, como essa indeterminação, em ato, ou seja, o corpo. No caso presente, não é o chumbo que constitui a matéria do pedaço de cano. Será chamado matéria segunda, para distinguir da matéria-prima do ilemorfismo aristotélico. Ou seja, quando nós falamos em chumbo ou em madeira ou em qualquer outra, entre aspas, matéria, essas matérias já estão determinadas por formas, o chumbo, a madeira, o alumínio, etc. Então essa seria uma, como ele chamou aqui, uma matéria segunda, né? A matéria-prima mesmo, que é anterior ao chumbo, ou à madeira, ou ao alumínio, é o indeterminado, a pura indeterminação. Em resumo, quando falamos em chumbo, ou em um pedaço de madeira, ou em um pedaço de alumínio, nós já temos a matéria indeterminada, determinada pelo chumbo, pela madeira e pelo alumínio. E quando nós falamos em um cano de chumbo, nós temos um segundo grau de determinação, que é a forma cano de chumbo. E assim sucessivamente com todas as coisas que nós dizemos materiais. Então será chamado matéria segunda para distinguir da matéria-prima do ilemorfismo aristotélico. Se pensarmos no chumbo sem determinarmos a quantidade, a posição e a geometria, ainda assim estamos diante de um ser corpóreo determinado pelo fato de ser plúmbeo. A matéria segunda compõe-se, portanto, de matéria e forma. Vejamos agora o que pensam do mesmo objeto os outros filósofos citados há pouco. Berkeley dirá que não há no ser plúmbeo senão qualidades plúmbeas sensíveis, e mais as qualidades determinantes do pedaço de cano em questão. E insiste em não precisar de um substractum, ou seja, de um substrato básico, no limite do não ser, ou de um princípio potencial formador do ser corpóreo. Descartes e Locke dirão que tudo no chumbo é matéria, e que a forma será um determinante adjetivo, ou seja, uma qualidade, que apenas veste a realidade maciçamente material. Mas reservam piedosamente um plano à parte para seres de outro nível ontológico, a começar pelo próprio Deus, ou seja, esses não têm a condição de matéria, anjos, Deus, mente, etc. Tem uma ontologia própria. Essa supermaterialização dos seres materiais, se me permitem esta expressão, é uma das fissuras mais desastrosas de todo o cartesianismo. Aplicada à teoria no homem, tem-se uma antropologia brutal, dividida, em que o ser humano aparece como uma massa justaposta a uma alma espiritual. Será até, tal teoria, um símbolo do homem dividido de nosso tempo. Lucrécio, Hobbes, Feuerbach, Bauer e os demais materialistas modernos dirão a mesma coisa a respeito do pedaço de chumbo, mas já não fazem questão de manter os seres que faziam parte da mitologia da era metafísica e terminada para o mundo. Ou seja, como num Descartes, a presença da ideia da mente ou da ideia de Deus. Ora, nós vamos tomar essa convicção como ponto de partida,
E com ela, como prisma, vamos olhar o mundo, as coisas, os livros, as bolas de vidro, os grampos de papel, a mesa, e então veremos que não há crença mais desvairada, mais extravagante, mais intranquila, mais vertiginosa do que essa que, na primeira etapa de sua carreira, se apresenta tão bem vestida e tão pacata. Como precisamos de espaço maior para tal mergulho metafísico, peço ao leitor que me espere na semana que vem, se Deus quiser.